Oi, oi, minha gente! Estamos de volta e hoje eu quero falar com vocês sobre ministério e a sua estrutura. Você tem uma estrutura no seu ministério com adolescentes? Ou você vai fazendo segundo a demanda, do jeito que dá? Como é que é? Me conta aqui, para a gente conhecer um pouquinho de como que estão sendo desenvolvidos os trabalhos com adolescentes por aí. É importante a gente saber. Hoje eu quero dar para vocês algumas ideias, principalmente que a gente reflita sobre o que a gente está entregando, tá bom? Eu quero que você pense no seu ministério e pense o que você está entregando para esses adolescentes. Para começar, eu quero trabalhar com vocês o texto de Provérbios. Lembrar, porque esse é um texto daqueles que a gente tem decoradinho, né? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembra do Senhor em tudo que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. Esse texto fala sobre confiança, esse texto fala sobre dependência, esse texto fala sobre planejamento. E uma coisa interessante e importantíssima que a gente tem que ter em mente é que o planejamento, ele é de Deus. O planejamento, ele não atrapalha a fé, ele anda junto com a fé. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas pensam que a organização deixa umas coisas engessadas, que a organização impede o agir do Espírito Santo, a novidade, sabe? Não! A organização, ela prepara o ambiente para Deus agir. O planejamento, ele é para nós uma grande oportunidade de colaborar com Deus, de ouvir as ideias de Deus, de nos preparar para o que Deus quer realizar no nosso meio. Eu sou uma pessoa apaixonada por organização e planejamento. Apaixonada. E durante todos esses anos de ministério, eu tenho buscado servir a Deus com excelência através da ordem. Deus é um Deus que gosta da ordem, mas, claro, nós precisamos ter em mente que as nossas ideias, por mais brilhantes que pareçam, elas não são melhores do que as ideias de Deus. Os nossos planos, por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente seja criativo, né? Essa coisa toda, nada supera o plano perfeito de Deus. Então, por que eu trouxe esse texto para a gente começar? Para que a gente reconheça que Deus e aquilo que Ele tem para o ministério é muito superior ao que nós podemos planejar e programar. O nosso maior desafio de planejamento é tempo de oração, comunhão com Deus, sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo. Você tem isso? Porque eu não quero saber se você é uma pessoa criativa ou não. O ministério não vai andar se você é criativo ou não. Ah, Jade, mas é porque eu não sou boa. Não importa no que você é boa. Não importa qual que é o seu grande talento, ou se não tem. O que importa é você ouvir Deus. Você tem sensibilidade para entender, para discernir aquilo que é vontade de Deus para você. Você é uma pessoa que sabe renunciar. Alguém vem com uma grande ideia, vai ser maravilhoso e tal, e você diz assim, olha, não é o que Deus tem para nós nesse tempo. Eu digo não para esse evento maravilhoso, porque não é o tempo de Deus para isso. Nós precisamos disso no ministério, porque a gente vai viver na pior coisa que pode acontecer, que é ser bem-sucedido no que Deus não nos chamou para fazer. Você só precisa, meu irmão, ser fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Não inventa muita coisa. Tem gente que gosta de inventar trabalho para fazer. Você tem que fazer o que Deus te chama para fazer. Para de inventar coisa. Tem gente que está exausto, cheio de programação, inventa coisa atrás de coisa. Se Deus te chamou, beleza. Ele vai te capacitar, ele vai te dar força, vai renovar as baterias, aí você vai aguentar. Mas tem gente que está exausto no ministério, só sabe reclamar de ministério. E eu tô falando de uma coisa que eu conheço, porque
Eu vejo, converso com muita gente, respondo muitas mensagens de líderes que chegam só reclamando. Olha, não dá mais, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Porque tá fazendo muita coisa que Deus não chamou para fazer. Isso é um perigo, é um perigo, é um perigo. Seja zeloso com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Amém? Vamos começar então? A organização e o planejamento são fundamentais para quem quer um ministério bem-sucedido. Beleza, até aí, claro, óbvio, ok? Agora eu quero te perguntar, prepara aí para a pergunta que eu vou te fazer. O que é um ministério bem-sucedido? Vamos lá? Tic-tac no relógio, o que você vai responder para mim? O que de fato é um ministério bem-sucedido? Uma agenda bem elaborada? Eventos grandiosos, sensacionais, divertidos? Muita gente acha que ministério bem-sucedido vem de eventos e de programações. E eu quero te dizer uma coisa, os seus adolescentes, eles podem estar ocupados com uma agenda de igreja ou uma agenda de qualquer outra coisa. Mas isso não significa que eles estão dentro de um ministério que está trabalhando com eles no discipulado bíblico. Tem muita gente, e a gente já vem dessa cultura de igreja, de ter um calendário. O mês de janeiro a gente tem que fazer acampamento. Fevereiro é retiro de carnaval. Aí março, aí a gente vai nas programações. Dia dos pais, dia das mães. E não sei o que, o dia do amigo. Tem que ter a confraternização, porque sempre tem no dia do amigo tal coisa. A programação de fim de ano. Então a gente já tem um calendário pronto na nossa cabeça que tem que ser assim. E a gente fica caçando, o que eu vou fazer para preencher o buraco da programação? E eu quero te dizer que ministério não é calendário de programação. Ministério é cuidado de vidas. Ministério é cuidado de vidas. Então, por exemplo, as atividades, elas são importantes? Claro, gente, elas são importantes. Mas o que eu quero dizer é que o primeiro lugar aqui é a visão clara do que a gente tem como ministério. O meu chamado, a minha missão, lembra da aula anterior? Vamos recapitular? A minha missão é proclamar o evangelho, ponto. A minha vocação é pastorear adolescentes, ponto. As programações que eu vou desenvolver vão contribuir para eu atingir o meu propósito. Elas não são um fim em si mesmas, ok? Respira. Vamos continuar? Observe. Nós trabalhamos, por exemplo, aqui, vou falar da Escola Real. É um programa de discipulado e ele acontece dentro de escolas de futebol, tá? A gente usa o esporte para discipular rapazes. Porque geralmente em todas as culturas que eu tenho trabalhado até aqui, os meninos são apaixonados por futebol, a grande maioria. E o que a gente faz? A gente usa o esporte como uma ferramenta para alcançar meninos. Eu tô falando aqui de programa de evangelização. Eu tô falando que nós chegamos em uma comunidade, nós montamos um grupo de futebol de gente que não sabe nem quem é Jesus, ok? E através daquele momento de encontros semanais, a gente vai apresentando o evangelho. E aqueles meninos saem lá não só bons de bola, mas eles saem conhecendo quem é o pai deles. Saem conhecendo a identidade de filhos de Deus. Isso é lindo, mas tem uma estrutura para isso acontecer. O que acontece? Muitas vezes a gente coloca a metodologia, a gente coloca a programação em cima do evangelho. E é isso que não dá. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar o exemplo aqui da Escola Real do futebol, tá? O que acontece na maioria das vezes? Claro, tem muita gente que faz programação assim com meninos com futebol, né? Mas o que acontece? As pessoas criam um time de futebol, aí de vez em quando levam uma palavra ou um versículo sobre o quê? Sobre superação, sobre perseverança, trabalho em equipe, tudo voltado o quê? Pro esporte. Pro futebol. O tema é o futebol. Aí, tipo assim, eu vou pincelar umas coisinhas pra dizer que é gospel, sabe? Aquela coisa que você tem o seu tema principal e você decora com algum versículo bíblico pra botar aquilo de crente, chamar aquilo de crente.
de projeto evangelístico. Isso não é. Porque o foco tá sendo o quê? O esporte, de vez em quando você vai lá, vamos treinar. São 1h30 de evento, né? Do time lá. Aí você gasta 2 minutos pra fazer uma oração. Porque oração rápida é oração de início de jogo. Ah, Deus abençoa aqui esse treino, abençoa todo mundo, nossa família, amém, aí vai correr. Vocês acham que isso é um ministério? Me respondam aí. E eu não tô falando só de programação com os meninos, gente. O que eu quero que vocês entendam, eu não sou contra nada. Eu uso todos esses recursos. O que eu quero que fique muito claro para todos nós aqui é que os eventos e os recursos que a gente utiliza, eles não podem ficar mais evidentes do que o evangelho. Ok? Por exemplo, eu falei dos meninos, né? Mas vamos falar um exemplo das meninas. Quando você fala em um trabalho de moças, o que a gente já vê, né? Um negocinho cor-de-rosa, fofinho, flores e tudo mais. Se você já nos acompanha e sabe as nossas programações, aí é balões, flores, decorações, mesa posta, aquela coisinha fofinha, linda, que menina gosta, a maioria, né? A gente trabalha com a maioria. E aí quando você quer fazer um trabalho com as mulheres, com meninas, aí você vai querer fazer o quê? O mimozinho que você vai entregar, lembrancinha. Aí, quando a gente tá ali na nossa reunião de planejamento com a equipe da Escola de Princesas, né? O que a gente vai precisar e vai anotando as coisas todas. E aí, tem coisa pra todo mundo fazer. É a decoração, é o lanche, onde é que a gente vai achar a xícara tal, combinando com a mesa e vai buscar uma cortina bonita e tal. E a gente se cansa com essas coisas todas. E aí, no final, a programação vai ser um chá com uma palavra no final. E aí você diz assim, quem ficou com a palavra? A minha pessoa que passou o dia enchendo balão, tá lá morta de cansado, não deu tempo nem de, sabe? Chega em casa, troca de roupa e volta, tá morta. E na hora da ministração, ela abre ali a Bíblia e diz, olha, Deus ama vocês. E lê um versículo lá e fica no embromation. Quem nunca viu isso? Me diga. É o que mais tem. Por quê? Porque o visual, uau! Se tornou o mais importante. Você vê, nós estamos na era das redes sociais, de mostrar trabalho. Então, você vê ali eventos lindos. A foto que vai para as redes sociais é linda. Mas o que aconteceu espiritualmente ali? Vocês estão entendendo? O foco principal precisa ser a palavra. Se vai ter o bolo de chocolate, beleza. Mas ele não é o mais importante. Se eu vou conseguir ter uma xícara bonitinha na mesa posta, ótimo. Mas que isso não tire de mim o tempo da ministração. Se eu vou dar o meu melhor na decoração, beleza. Mas que isso não tire de mim a energia da palavra. Porque às vezes, se você tá na programação, é tanto acontecimento e dá tanta coisa errada. Se você já organizou evento, você sabe que é uma loucura. Aí chega na hora da palavra, você tá estressada. Você não tem o que falar, o que fazer. Você não tá ali com o coração para entregar muita coisa. Então, preste atenção. Aqui a gente já criou uma estrutura. Olha, quem vai pregar no dia não vai para decorar, não vai fazer nada. Vai ficar, se vai jejuar, jejua. Se vai ficar o dia orando, vai orar. Mas vai estar perfeita ali pro momento que foi. Ah, Jade, mas eu sou a pessoa que faz tudo. Eu também já fui isso. E não foi pouco tempo, não. Muitos anos eu fiquei trabalhando sozinha. E uma coisa que Deus me ensinou é, se não dá para eu fazer tudo, eu vou fazer o principal. E muitas vezes era sentado numa roda, sem decoração nenhuma, sem beleza nenhuma externa, mas tinha palavra. E ninguém deixou de ir por causa disso. E o trabalho não deixou de acontecer por causa disso. Então, cuidado para não pegar os métodos e as ideias e deixar elas maiores do que o principal, que é a mensagem do evangelho. Se você tirar isso, se a mensagem do evangelho for o frufruzinho decorativo, você não está vivendo um ministério, você está vivendo uma farsa, tá? E eu quero, com muita responsabilidade, dizer isso para você. Para que você saia daqui consciente do que eu estou falando. Isso é muito sério. Tenha responsabilidade com o ministério que Deus confiou em suas mãos. Amém? Seguimos.
Nem só de programação vive o Ministério de Adolescentes. Ele vive de quê? De quê? De quê? Da palavra de Deus. Aí o primeiro ponto, vamos começar agora! O primeiro ponto. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tenham uma rotina. Anota aí bem grande no seu caderninho. Tenha uma rotina base para o seu ministério. O que eu quero dizer? Que independente de ter uma programação, um acampamento, um passeio, uma festa, enfim, tenha uma programação base, que é o quê? É o contrário dos eventos, né? É uma coisa que vai acontecer. Eu chamo de arroz e feijão. É a programação do arroz e feijão. O que é? O que tem sempre. Sempre vai ter aquela base. E essa base é fundamental, é importante, é necessária. A gente precisa do arroz e feijão. De vez em quando a gente come uma pizza, de vez em quando tem uma lasanha, de vez em quando tem um negocinho diferente, mas a gente sobrevive de arroz e feijão. Então, o nosso ministério precisa o quê? De rotina. De uma base de rotina, onde eu tenho encontros semanais, onde eu tenho um dia onde eu vou ensinar o adolescente a buscar um relacionamento com Deus, a se firmar nesse relacionamento com Deus, a aprender, a se desenvolver na fé. Eu preciso disso. Não dá ministério, você não vai discipular se você fizer um evento a cada mês. Você vai conseguir discipular se você ter frequência, se você tiver frequência nesse relacionamento com os adolescentes. Lembre-se que o objetivo do ministério é formar crentes fiéis, apaixonados por Jesus, que vão também compartilhar de Jesus para outras pessoas. Então, você está formando discípulos que vão formar outros discípulos também. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só a boa intenção não é suficiente. Não é. Nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de uma ordem. Como Jade, mas eu não sou boa nisso. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Porque essa base é o que nós temos para oferecer. Nós temos um programa prontinho para você aplicar. Mas eu preciso que você entenda isso. Se a gente precisa de um plano, o plano é o quê? Tudo que tem começo, meio e fim. Eu tenho um plano. Então, eu tenho um plano de ministério que tem um começo, um meio e um fim. Eu sei as etapas. Eu sei mensurar a duração desse projeto, eu sei mensurar os frutos que eu desejo alcançar com ele, certo? Então é isso. E a boa notícia é que o nosso programa tem tudo isso e você vai ter acesso, beleza? Como que funciona esse plano das nossas escolas de discipulado? Elas têm um plano, elas têm uma duração, elas têm um projeto por trás. Vamos lá, a maioria das pessoas está conhecendo agora os livros, certo? Depois eu vou falar mais um pouco deles, mostrar como que eles são por dentro, tá? Talvez aqui não dê para vocês verem muito bem, mas olha, tem o início dos módulos, cada lição ela tem um padrão, título, texto bíblico que vai ser trabalhado, todos os pontos, tem sempre uma atividade, uma ideia do que se pode fazer. Tem oração e tem sempre atividade para trabalhar o tema e espaço para anotações. Cada aula tem isso aqui, dos meninos também tem isso. É uma metodologia que você vai caminhar, isso aqui já vai facilitar muita coisa. Só que o programa não é só usar o material, é entender a dinâmica desse material e como eu posso adaptar para as necessidades que eu tenho com os meus adolescentes, tá? Por exemplo, a gente tem aqui roteiro de aulas prontas. Eu tenho 16 aulas numa sequência certa, porque eu não vou ficar trabalhando temas aleatórios. Eu tenho uma sequência, e eu vou já falar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Sobre os temas da adolescência. A gente tem uma sequência. Eu devo falar sobre sexualidade, eu devo falar sobre família, eu devo falar sobre identidade. O que que eu falo? Como é que eu falo? Tem uma sequência para ser trabalhada. E o livro já está nessa sequência. O livro é modular. Então, tem um módulo que fala sobre um tema, outro módulo sobre outro tema, e é uma construção que vai aqui no cognitivo. E vai desenvolvendo nível após nível, né? Essa expansão de entendimento de onde o adolescente está sendo inserido. Num reino que tem princípios, que tem valores. E eu primeiro preciso conhecer o rei. E aí eu vou desenvolver esse relacionamento, depois eu vou me conhecer, enfim.
Depois a gente fala sobre isso. Mas a gente tem esse roteiro de aulas prontas e nós temos as atividades que o próprio livro tem. Então tem a aula, mas também tem uma chamada para alguma coisa. Então no livro vai ter, chame um amigo seu para ler a Bíblia com você. No livro vai ter a parte de orar junto com alguém, de anotar as orações no final, até dos meninos também, porque parece coisa mais de menina, diário de oração, mas homem tem que orar, não tem? Aí nós temos diário de oração aqui sobre amigos, família, pessoal, temos estudos sobre o futuro, espaço para anotarem as orações, para anotarem resposta de orações. Olha que lindo isso aqui. Tem plano de leitura bíblica para rapazes e moças, né? Aí tem para você marcar aqui, ó, os livros que leu. Então, as aulas sempre têm uma chamada para uma ação, e isso é muito importante. Nós temos uma metodologia de trabalho, que é sempre linkar um tema que a gente está trabalhando com alguma atividade, que vai depender muito daquilo que você tem aí. Vamos falar sobre isso agora. Por exemplo, como é que eu dou uma prática para um tema teórico que eu estou trabalhando? Algo que conecte. Por exemplo, a gente tem uma aula aqui que é sobre saúde. Tem a saúde do homem, tem a saúde da mulher. E a gente trabalha todas as áreas da saúde. A saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. Eu sempre faço aqui oficinas, né? Eu convido geralmente uma pastora para falar sobre a saúde espiritual, uma psicóloga para falar sobre saúde mental, uma enfermeira que geralmente dá uma oficina sobre saúde física, cuidados, higiene pessoal e tudo mais. Às vezes a gente fala até um pouco de autoestima nessa aula, faz dia de beleza, enfim, diversas atividades que dá pra gente fazer. Mas tem uma ação pontual, que geralmente é a primeira vez das meninas, falando da escola de princesas aqui nesse primeiro momento, que eu falo assim, ó, quem aqui já participou ou já fez um exame ginecológico, por exemplo, né? E aí, muitas não fizeram. E a gente, olha, dá todos os passos, e as meninas vão fazer o primeiro exame, a primeira consulta médica. Então, são sempre ações que vão direcionar o adolescente nessas áreas, tá? Por exemplo, esse trabalho com a saúde que a gente faz, você diz assim, mas isso também faz parte do discipulado? Faz. Nós trabalhamos um discipulado, nós trabalhamos com uma palavra que abrange toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então, a gente vai trabalhar todos esses temas sim, mas sempre pontuados no Evangelho. Ele sempre é a base de todas as coisas. A base, não a decoração, tá? Por exemplo, a gente fala de missões. Quando a gente tem aula de missões, a gente sempre faz uma programação, porque a base de missões é amigos apresentando um amigo. Já falei isso pra vocês, né? Então, os adolescentes aprendem o quê? Eu preciso falar do meu amigo Jesus para os meus amigos. Então, a gente sempre faz uma festa e convida os amigos, as amigas. E, geralmente, a gente junta turmas de meninos e meninas, mistura tudo e fica que todo mundo se conhece, geralmente. E aí, muita gente nova chega no projeto. Por quê? Amigos apresentando amigos. Então, por exemplo, outra coisa. Enquanto eu vou lembrando, eu vou falando aqui. A gente fala sobre a introdução bíblica, apresentando Deus, o caráter de Deus. A gente faz muitos cinemas nesse período, muitos filmes que vão abrindo a mente do adolescente para essas ideias de relacionamento com Deus, de fé. Então, sempre tem alguma atividade que dá para você associar com as aulas, para que não seja a atividade isolada, mas para que ela tenha contexto. Então, sempre que eu vou falar sobre paternidade, a gente tem roda de conversa, tem um discipulado muito mais profundo. Nunca dura só um dia a aula. Eu estava conversando com uma coordenadora esses dias e ela falou assim, Jade, eu não sei mais quando eu vou terminar essa escola, porque a gente já está 4 semanas falando sobre paternidade. E tem choro, e tem cura, e é uma coisa, eu digo, não deixa sair, não precisa ir para outra aula, correr com o tema só para um calendário. Deixa Deus fazer o que Ele está fazendo. Então, aquela turma específica tinha muita coisa para tratar de paternidade. E olha, 100% dessa turma, gente, não tem pai presente. Nenhuma das meninas dessa turma específica que eu estou falando tem a presença de um pai em casa. Todas moram ou com a mãe ou com a avó.
Imagina o quanto de conteúdo, de assunto que precisava ser tratado ali. Então deixa Deus fazer. Às vezes a gente fica no nosso programa dando data, dando tempo, dizendo como tem que acontecer. Deixa Deus fazer. Só que a gente tem um programa, a gente tem uma sequência, mas em como Deus vai fazer isso é com Ele. A gente só é instrumento para Deus usar. Então, o que eu falei aqui da nossa metodologia? A memorização bíblica, as pesquisas, pesquisa sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de futuro, a gente vai ter pesquisa sobre vocação, sobre dons que você tem, o que você gosta de fazer, como que você escolhe a sua profissão, enfim, coisas desse tipo, né? Oração e intercessão que eu falei, leitura, a gente preza muito por leitura, não só do livro Escola de Princesas e Escola Real. Quando alguém estuda aqui nas nossas turmas, olha, eles vão ler muitos livros. Eu tenho meninas aqui que fazem fechamento de 3 livros durante a escola. Tá aqui, ó. Os meus livros, eu tô dando para eles lerem. Serem instrumentalizados também na leitura. E eu vou dando o conteúdo de acordo com aquilo que eles podem receber. Eu vou vendo que alguém tá se desenvolvendo nessa área. Eu vou vendo habilidades do que Deus tá falando. Eu dei um livro de adoração para quem tava precisando nessa área. E aí um que tinha acabado de se converter, entreguei um livro sobre salvação e nova vida. Então você vai percebendo as necessidades e vai entregando. Aqui a gente faz um programa de leitura, de clube de leitura. Isso entra na nossa metodologia. Jogos, dinâmicas, competições, gincanas, tudo isso é tão presente na adolescência, né? Faz parte do desenvolvimento. Se bem trabalhado, uma boa competitividade ali fortalece o grupo. Sistemas de recompensas. Ai, gente, isso é muito legal. De você trazer alguém ganhar alguma coisa, né? Acrescentar pessoas no grupo. Mas também sobre ler os capítulos, fazer as atividades, apresentar trabalhos, tem tudo pontuação. A gente tem estrutura de uma escola, que tem nota, que tem atividade, tem trabalho, tem uma avaliação final, tem uma média que você passa ou não, vai para formatura ou não. Então, tudo isso vai sendo trabalhado dentro dessa metodologia pra gente fazer um negócio bem feito. Aí tem os esportes, né? Que a gente falou de futebol para os meninos, mas tem de meninas também aqui. Na minha turma, na minha realidade, as meninas também amam futebol. Também, então, você tem que ver o que você tem aí. As oficinas. A gente tem a oficina de teatro, de dança, de culinária, de artesanato, de concertos. A gente inventou agora. Convidei, chegou um missionário aqui que mexe com eletricidade, encanamento e tudo mais. Eu digo, vou fazer uma oficina de pequenos ajustes pro lar. Consertar uma torneira, consertar uma lâmpada, um negócio assim, sabe? Essas coisinhas de casa. Pronto, vamos ter essa oficina aqui na nossa turma da Escola Real. A gente faz culinária. Nas 2 escolas tem essas oficinas, tá? Não é só menina que aprende a cuidar do lar, não. Os meninos também, e principalmente são os mais precisam, né? Então, minha gente, aí você pode pensar assim, quando eu falo da Escola de Princesas e da Escola Real e de todos os projetos dentro, né, que é aquela caixinha dentro de outras caixinhas, a maioria das pessoas dizem assim, meu Deus, mas eu não tenho como fazer isso, não é muita coisa e tudo mais. Presta atenção, vamos lá. Nós vamos usar isso de acordo com os dons e as habilidades que a gente tem na nossa equipe. Já a equipe sou eu, então use o que você tem com você. O que que não pode? Não pode dar desculpa e não fazer nada. É isso que não pode. As coisas vão sendo acrescentadas. Aquele que tá fazendo, aquele que tá pegando o talento que Deus deu e multiplicando, mais será dado, mais será dado. Então vai fazendo que Deus vai mandando pessoas. A estrutura, gente, que se tem hoje na Escola de Princesa e Escola Real, com livro bonitinho, com cada professor em cada área fazendo... Gente, isso aqui é sonho até pra mim. Há 10 anos atrás eu não tinha isso, há 10 anos atrás eu não tinha equipe, há 10 anos atrás eu não tinha coordenadores no mundo inteiro fazendo isso aqui. Essas coisas foram sendo construídas, o plano foi sendo melhorado, os recursos foram chegando. Tanto recursos financeiros quanto recursos humanos para trabalhar. Mas depois eu vou contar um pouquinho da história para você entender. O que a gente não pode é dar desculpa. A excelência é o quê? É fazer o melhor com tudo que a gente tem.
o que você tem? Dê seu tudo para Deus. Com isso, aí ele faz infinitamente mais do que o que você pode imaginar. Então, dê o seu melhor. Vamos trabalhar juntos. Então, quem chegou até aqui, coloca nos comentários o que você achou mais interessante nessa aula. Você teve alguma ideia enquanto eu falava aqui? Conta essa ideia pra gente, compartilha. Já dei um monte de ideia pra vocês aqui, compartilha também as suas aqui. Caiu alguma ficha aí? Compartilha com a gente, mostra que você esteve nessa aula e não deixa, gente, de acompanhar o restante do curso, tá? Espero vocês na próxima aula. Beijo! Tchau!